Eu quero trazer para nossa conversa um tema que, assim, desde muito cedo me acompanhou e me assombrou por algum tempo. Aliás, por bons anos, que é a timidez. A timidez por si só, as pessoas, de modo geral, elas dão a palavra, o significado daquela pessoa que é quieta, introvertida, no caso, é, fica ali no cantinho, não faz muito barulho, enfim. De forma geral, essa é a definição do tímido. E mesmo quando eu era muito pequena, eu sempre tive o comportamento de uma menina muito quieta. Poucas palavras, pouquíssimos amigos, quase nenhum amigo. Ainda por cima, filha única, então eu não tinha irmão ou irmã para me compartilhar de momentos e brincadeiras. Então eu não desenvolvi muito bem essa parte da confraternização, da socialização, que quando você tem irmãos, isso é muito mais desenvolvido em muitas outras percepções. E além de tudo, ainda uma menina quieta, uma menina introvertida. E eu sempre escutei as pessoas falando, ela é tímida, ela tem vergonha. E conforme eu ia crescendo, aquela definição ia. Eu ia ficando com raiva dela. Eu não gostava dessa definição de como assim eu sou uma pessoa tímida, vergonhosa. Eu odiava. E ainda não gosto muito quando as pessoas me definem como tímida ou vergonhosa. E de alguma forma, eu desenvolvi em mim uma vontade de provar que eu não era tímida ou vergonhosa. Por algum tempo, a timidez era uma realidade da minha vida, só que eu não tinha muito bem as definições de quem eu era, eu não tinha essa apresentação para mim, para me reconhecer quem eu era. E isso para mim foi fundamental quando eu cresci, quando comecei a pesquisar mais sobre psicologia, sobre ser humano. Eu sempre fui muito curiosa. E acho que o primeiro tema que me libertou de alguma forma desse estigma do tímido foi entender a diferença de timidez e introspecção, ou seja, a pessoa é introvertida. Existe o extrovertido e existe o introvertido. O extrovertido é aquela pessoa que chega no ambiente, conversa com todo mundo, faz a festa, fala bastante. E eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui de poucas palavras. Eu só era a de muitas palavras. Eu só me pronunciava mais com uma pessoa, uma amizade que tivesse uma maior intimidade. Aí eu falava uma maravilha. Só que isso não é um aspecto da timidez, isso é um aspecto da introversão. Então, só de saber essas definições, isso já, sabe, já me livrou uma carga, assim, daquele estigma de ser tímida. Esse foi o primeiro passo para mim começar a me livrar da timidez. O segundo contraponto, assim, que eu percebi e eu percebo hoje sobre a questão da timidez é que ela nunca foi algo assim que eu me nomeei. Foram pessoas que foram lá e falavam, você é isso, você é aquilo. Ou mesmo os pais, né? Os pais, eu sou vergonhoso, logo você também é. A gente aprende muito, desde muito cedo, quando é criança, o que a gente é através dos olhos dos outros. E por isso é muito importante que, depois de um certo tempo, quando a gente tem uma certa autonomia sobre a nossa vida, sobre o que a gente quer, o que a gente não quer, a gente tentar, sabe, sentar literalmente com um psicólogo, um psiquiatra, seja quem for,
mas sentar e observar toda a sua trajetória para ver o que é dos outros e o que é seu. E fazer essa auto-observação em mim me ajudou muito. Porque muitas das características que supostamente eu era, na verdade, eram rótulos de outras pessoas, não minhas. E aí veio um outro momento, que é o momento de, tá, se eu não sou tímida, eu sou apenas introvertida, não sou uma pessoa faladeira, não sou isso, não sou aquilo, mas isso não tem a ver literalmente com a timidez, como que eu posso provar para mim mesma que a timidez não é uma questão para mim? E aí chega o ponto que você tem que tá de cara com aquilo, sabe? É ver que, admitir que certo ponto aquilo se fez realidade, mas que você não quer aquilo para você. Então é o ponto onde você tem que ir para a vida. Não tem outra alternativa, é você ir para a vida. É você ir na padaria e conversar com um estranho, coisa assim, que para uma pessoa que é extrovertida, ela ouvir esse discurso, ela vai pensar, mas como assim? Tipo, é algo tão natural. Só que para a pessoa que é introvertida e ainda tem o estigma da timidez, isso é assim, de um custo de energia, você ir conversar com uma pessoa estranha, você ir se expor ao mundo, isso causa certas angústias internas, que tem uma estrutura, assim, desde quando você é pequeno, do medo do julgamento, do medo de o que vão achar, de ser olhado, de ser visto. Tem toda uma questão psicológica por trás disso. Então, isso faz com que coisas assim como se expor, ir para a vida, ir para um banco e falar com alguém que seja assim mais importante que você, que tem uma autoridade maior que você, custa. E foi quando eu comecei a me colocar em situações assim, colocar em situações de me expor, de sair, de falar, de olhar, começar a olhar as pessoas nos olhos, que isso também faz muita diferença. E isso é treino. Não tem uma receita que você, uma dica X que vai mudar tudo assim e você nunca mais vai sentir aquela. Não. Isso é ilusão. Isso aí é papo de quem só quer vender uma ideia e viralizar, mas não. Na prática, ela é mais assim, doída, ela é algo como ir na academia. Você não vai chegar lá, vai fazer um dia de treino e vai sair lá com um corpo super musculoso. Não. É dia após dia, é treino, 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 treino. E após essa etapa de você começar a ir, a se expor a situações, uma coisa que me ajudou assim demais, demais mesmo, a tirar esse estigma, né, de ser uma pessoa tímida, é que eu, sendo aquela pessoa que quase não falava nada, eu amava teatro. Teatro, musical, tudo que tinha a ver com apresentação. Quando eu entrei na ITEC, eu fazia o ensino técnico de administrativo integrado com o ensino médio, e tinha muita apresentação, de você pegar, fazer um trabalho, slide e tal, e ter que fazer apresentação. Eu adorava isso. Quem é tímido por essência, eu me questionava isso, quem é tímido por essência não gosta disso. E nossa, eu adorava, eu tinha um tesão danado de pegar e ir lá e fazer a minha apresentação. E eu era boa, eu falava, articulava bem. Só que daí, ia, apresentava tal, e a partir do momento que eu sentava na carteira e era só mais uma das alunas, eu era a mais quieta da sala. E como você explica isso? É timidez?
ou a introspecção? Então, existem muitas definições que nos é colocado que, por vezes, a gente mesmo tem que provar pra gente mesmo que isso não tem a ver com a gente, tem a ver com o que os outros acham e com a definição pobre deles. Você tem que saber quem você é para poder se libertar de certos limites. E ainda assim, se você realmente é uma pessoa que é tímida por essência, você odeia a exposição, nossa, para você enfim, você prefere ficar ali atrás da tela do que ir lá e apresentar alguma coisa na frente num palco. Ok? Mas isso não significa que você não tenha que se expor às situações do dia a dia para poder enfrentar isso. Porque no fim das contas, se a gente for olhar bem para essa palavra timidez, para essas características da pessoa tímida, tudo é muito mais uma questão de não querer se expor. E por que você não quer se expor? Autopreservação, medo de julgamento. E aí que vai entrando as perguntas. E a depender dessas respostas, você consegue ver se aquilo realmente é uma característica sua, só que não algo que te impede de viver em sociedade, ou se é só um estigma, se é só algo que colocaram em você, um rótulo. E quando eu cheguei nessa fase da minha vida de fazer muita apresentação, fazer teatro, musical, o que me ajudou assim pra um caramba, a me expor, a desenvolver habilidades em mim, pra mim era maravilhoso. Mas uma coisa nunca mudou. O fato de eu ir subir num palco, não ter vergonha, falar muito bem e tal, não mudou o fato de que quando eu estava com muita gente, eu era quieta, eu era introspectiva, era introvertida. E é engraçado ver que muitas das vezes, até hoje eu me pergunto se a timidez ela realmente fez parte de mim ou eu só tive muita raiva dela o suficiente para espantá-la de vez da minha vida.